Depois de 9 anos, finalmente eu consegui trocar minha placa de vídeo, que era uma GTX 960 de 4 GB da Asus. Hoje eu estou aqui com uma Arc B580 da Intel e eu tive aí alguns perrengues, né, para poder instalar ela corretamente. Eu até pensei que não daria certo, mas acabou que deu certo sim, tá? E vocês vão poder acompanhar nesse vídeo todo o sofrimento que foi para poder fazer ela funcionar, mas ela está funcionando muito bem, isso eu já adianto para vocês. Vamos lá, antes eu precisei tirar a minha placa antiga, né, que era uma Asus aí, da GTX 960 Citrix, que atendeu muito bem por 9 anos aí as minhas necessidades, mas agora chegou a hora de trocar. Vamos dar aquela limpadinha de leve aqui no gabinete. E aqui está a placa, cara, ela é até uma placa bonita, quando eu via na caixa assim não parecia que ela era tão bonita, mas pessoalmente, tá, ela tem um design até que bonito. E peguei aqui para comparar o tamanho com a minha outra placa, porque eu pensava que também ela era gigante, mas ela não é tão gigante assim, é um pouquinho maior do que a GTX 960 que eu tinha. E aí eu fui encaixar ela e tive uma dificuldade, né? Não dá para fazer isso muito bem com o PC em pé, então deitei aqui o gabinete e aí ficou mais fácil, né? E consegui encaixar a placa depois. Aí eu encaixei todos os fios, preparei tudo para ligar o PC, né? Porque geralmente a gente instala uma placa de vídeo, ela vai dar vídeo, né, esperando que ela dê vídeo, só que a minha não deu. Ela não deu vídeo, eu fiquei desesperado já. E depois ela começou a fazer um barulho estranho, muito forte. Aí eu pensei, só pode ser minha fonte realmente. Porque minha fonte é de 600 watts, eu acho que ela não seria o suficiente, teria que ser uma de 700, 800 para poder aguentar. E aí começou a saga de eu descobrir por que não estava dando vídeo, até porque o computador estava funcionando normal e respondendo normalmente ali as teclas. Resolvi então pegar uma outra fonte que eu tinha aqui também de, acho que 600 watts, se não for é um pouco menor, mas para ligar ela diretamente na placa de vídeo, fazendo aqui a gambiarra, né, do Clips, ali para poder ligar ela. E para minha surpresa, ela ligou, porém depois eu percebi que na verdade eu não tinha ligado o cabo HDMI na placa de vídeo, e sim na parte onboard. Depois eu resolvi ligar ela normalmente com a fonte que estava lá de 600 watts, tá? E mantive o cabo da onboard para poder ver se ela reconhecia no gerenciador de dispositivos. E para minha surpresa reconhecia, só que ela ficava com aquela parte amarelinha. O que que eu fiz? Eu comecei a instalar e baixei e instalei os drives da própria placa no site da Intel. Demorou um pouquinho, reiniciei o computador e sim, ligou. Finalmente a Arc B580 ligou, tá? Deu o vídeo, depois que eu deixei ela primeiro encaixada, usei o onboard, baixei os drivers, instalei e agora eu comecei a testar aqui já, tá? A placa com um jogo aqui, com alguns jogos no caso, né, em gráficos aumentados para poder ver se funciona. Só que para minha surpresa ainda não estava funcionando muito bem, tá? Ali o Homem-Aranha, por exemplo, travou depois que eu aumentei, ativei o High Trace. Fui testar novamente o Homem-Aranha para ver se conseguia, também continuou travando. Então eu fui testar o Assassin's Creed Mirage para ver se ia rodar legal, até porque o Assassin's Creed Mirage ele faz a propaganda dessa placa, né, da Arc, dos gráficos Arc, né, da Intel. E tava rodando, mas não tava rodando daquele jeito, né, o que eu tava esperando. E aqui ainda é o gráfico no médio, então eu resolvi aumentar o gráfico para ver o que ia acontecer. Só que para minha surpresa não foi legal. Ficou cheio de glitch, acho que é assim que fala, Não tô enfim, nem a enxergando. tela ficou toda cheia de treco-treco. E aí, Não, cara, eu limite de pensei, não, tem alguma coisa errada. FPS, não. Ou eu pifei aqui minha placa de vídeo fazendo Gráficos. aquela Meu gambiarra com a outra Deus. fonte, ou No simplesmente altíssimo a não deu fonte muito bom, realmente não. não aguenta, ou Ixi. simplesmente ela tá Talvez pifada, só ela no tá alto, quebrada. então. Mas, cara, o que eu vou Não, fazer deveria agora? aguentar. Foi aí que ao Deveria abrir aguentar aqui normal. o aplicativo Intel Graphics Software, eu vi que tinha um alerta sobre o Resize Bar estava desativado na placa-mãe. Aí eu fui procurar na minha placa-mãe esse recurso, ativei e sim, galera, funcionou após eu também ativar esse recurso direto na minha placa-mãe, tá? Bar ou Resize Bar é o recurso aí que sem ele ativado, cara, não funciona. Aí vocês já podem conferir que eu joguei CS, testei aqui também um benchmark. A placa de vídeo rodou super bem, tá? FPS tranquilo, temperatura perfeita e a voltagem, ela não passou ali, a voltagem da fonte de 116 watts. Então, só para recapitular, o que você precisa fazer é, primeiramente, encaixar a placa de vídeo da Intel, depois ligar no seu vídeo onboard, caso você tenha, né, um onboard, e baixar os drives, né, de software da Intel Arc B580 e também ativar o recurso Resize Bar, tá bom? Direto na BIOS da sua placa mãe. Se você tem dúvida se uma fonte de 600 watts vai servir, fica tranquilo. E é isso, galera. Fui!